Olha, amanhã está previsto uma greve, né, uma greve de motoristas de ônibus. Mas está uma polêmica, porque houve uma divergência na eleição no sindicato, a justiça teria anulado essa votação para presidente, eles teriam se enfurecido e vão fazer essa paralisação que é ilegal. Ilegal. Mais uma vez o povo vai pagar um preço que não é dele. Né? E também que não é a prefeitura, mais uma vez, refém nas mãos desses caras. Teve a greve ilegal também, provocada pelo metrô e pela CPTM, contra as privatizações. É greve ilegal. A greve pode acontecer diante de argumentos que sejam aceitos pela justiça. Nesse caso, os argumentos não foram aceitos. E amanhã, mais uma vez, tá chovendo forte lá ainda, hein? E amanhã, mais uma vez, vão fazer greve de ônibus ilegal, ou seja, essa argumentação aí de estão revoltados com decisão da justiça também não é justificativa para greve. Quem é que vai entrar nesse caso com a gente? Quem é o repórter que vai trazer essas informações? A nota que nós temos aqui, uma nota oficial da Prefeitura... Prefeitura entrou com medida cautelar na Justiça para impedir essa paralisação ilegal do Sindicato dos Motoristas de Ônibus. Procuradoria e SP-Trans solicitam que seja garantida a manutenção do funcionamento da frota. Tendo em vista as ameaças de greve no sistema de transporte público de ônibus amanhã, a Prefeitura se antecipou e protocolou na Justiça uma medida cautelar contra o Sindicato dos Motoristas. Na ação, a Prefeitura requer a tutela antecipada para que seja garantida a manutenção integral da frota. O que é que está acontecendo? Os motoristas e cobradores de ônibus anunciaram essa greve. Estão dizendo que são contra a suspensão do resultado das eleições do Sindimotoristas, que é o Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo. A decisão foi dada pelo TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, após o pedido de uma das chapas. Já o Sindimotoristas diz que não convocou a greve e que essa eventual greve é ilegal. A nota que nega a greve é assinada pelo presidente Valdevan 90, que classificou a eleição ocorrida de viciada e fraudulenta. Ele, que foi derrotado nas eleições, disse que a paralisação é uma exploração política de uma chapa. Então, o que é que está acontecendo? Aqui, o R7 dizendo, Rafa, sendo realizada a greve, será a segunda paralisação dos ônibus municipais de São Paulo em menos de 2 semanas. O próprio sindicato classificou a ação do dia 21 de uma maneira de prejudicar o processo eleitoral. O que é que está acontecendo? Resumindo, essa possível greve de amanhã, né? O termo é greve de qualquer maneira, só que não é legal o que vai acontecer. Não existe argumentação jurídica legal para se justificar esse movimento que será feito amanhã. Isso é uma guerra interna do sindicato, o sindicato que está dividido diante das eleições. Uma das chapas da presidência do Sindimotoristas entrou na justiça para impedir a votação, para impedir que o resultado dos sindicalistas, dos sindicalizados, fosse perpetuada. E aí o que acontece? Eles estão brigando entre eles no sindicato e aí querem cruzar os braços, parte, né, da categoria. Não vai ser todo mundo que vai cruzar os braços amanhã. Quem vai cruzar os braços é quem está a favor quem está contra a suspensão do resultado, que é uma boa parte dos sindicatos. Só que a prefeitura, né, o prefeito Ricardo Nunes, de maneira assertiva, da mesma maneira que foi assertiva a decisão do prefeito de São Paulo, diante dessas greves da CPTM, da Sabesp e do metrô, assim como o do governador, o Tarcísio de Freitas, está classificando esse movimento como ilegal, inclusive criminoso contra o povo de São Paulo. Não é possível que a justiça vá permitir
que o povo de São Paulo pague caro, fique amanhã sem ônibus por causa de uma briga interna de sindicato, Percival de Souza. Se toda vez que houver uma briga interna no sindicato, a justiça for requerida e a decisão da justiça não for aceita por parte do sindicato, eles fizerem greve e a gente está lascado, literalmente. Pois é, exatamente isso, Mati. O que está vendo é um racha interno. Quer dizer, um grupo de motoristas quer fazer a greve que até marcaram para amanhã. Entretanto, o próprio sindicato da categoria está se eximindo de qualquer responsabilidade. Por essa razão, é apenas um grupo, não há uma representação sindical. Não houve votação alguma a favor da greve. Daí o pleito, conceder pelo Poder Judiciário, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, o TRT2, para que essa greve seja considerada, embora não tenha origem sindical, absolutamente ilegal. E os responsáveis sejam punidos, inclusive, com multas. Eles correm o risco até de demissões. Mas a questão é interna. É um grupo contra, na verdade, toda uma categoria, Bate. É interna, mas que vai afetar o externo, que é o povo de São Paulo. E ainda bem que o prefeito está defendendo o povo aí e já acionando a justiça que vai botar multa. A gente já sabe o quanto dessa greve, qual a porcentagem de motoristas que podem aderir a essa paralisação prevista para amanhã, ô Dionísio? O que a gente sabe, em termos de números, isso ainda não foi divulgado, o Bate, mas segundo a Prefeitura de São Paulo, essa greve teria sido anunciada aí por parte daquele grupo que apoia a paralisação. Paralisação que começaria às 0h de amanhã, ou seja, meia-noite de hoje, e deixaria aí milhares de usuários aqui na cidade de São Paulo sem o serviço, o que é um transtorno gigante. E quando se fala de chuva, né, Bate, a gente tem aí a possibilidade de algo muito maior, de um dano, de um prejuízo muito maior, porque já tem a lentidão natural do trânsito com ruas alagadas e sem o transporte, você imagina que a cidade vai entrar em um caos, em um colapso geral. Vale lembrar que, como você falou, o prefeito deu aí entrada numa medida cautelar junto à Justiça que prevê aí uma multa de cerca de R$1 milhão, é a pena estabelecida caso o serviço não aconteça nessa sexta-feira. O sindicato, como você falou, disse que não convocou essa greve, que essa greve aí teria sido provocada pela disputa interna. É uma irregularidade monstra que, mais uma vez, vai afetar a população de São Paulo. Oi, Dionísio Freitas, novas informações sobre a greve de ônibus ilegal marcada para amanhã em São Paulo aí por parte dos sindicalizados. Isso, viu, Bate? A gente tem uma informação, claro, os números ainda não são fechados, mas segundo o sindimotorista, a chapa que estaria promovendo essa irregularidade, que estaria, segundo o sindicato, ameaçando essa paralisação, que começaria por volta das 0h, teve ali entre os seus eleitores, e vale lembrar que tudo isso começa quando a Justiça decide suspender o resultado da eleição para a direção do sindicato. Cerca de 14 mil eleitores votaram nessa chapa que estaria aí reivindicando ou anunciando essa paralisação, cuja prefeitura vem alertando que entrou com ação cautelar junto à Justiça. Então, o número de eleitores é 14 mil. O sindicato não acredita que esse número irá participar da paralisação ou dessa tentativa. Mas vale lembrar que na semana passada nós tivemos uma ação muito parecida de pessoas que terminaram interrompendo a saída de ônibus de alguns terminais aqui de São Paulo, justamente por conta desse confronto que existe entre as chapas que passaram ali a eleição para a chefia do sindicato, para o comando do sindicato. Houve essa briga, houve essa agressão mútua verbal entre as chapas e isso terminou provocando o problema para os usuários, que não conseguiram ter acesso ao serviço de transporte coletivo em algumas áreas aqui da capital. Então, o que é que a gente espera? Que isso não aconteça, para não prejudicar a população. Dessa forma, a Procuradoria-Geral de São Paulo, do município de São Paulo, entrou com essa ação cautelar junto à Justiça, pedindo uma pena de R$1 milhão com relação aos danos provocados à população.
E vale lembrar também que o sindicato alega que entrou também com ação na justiça, pedindo que as pessoas que participarem dessa tentativa de impedir o funcionamento do serviço público de transporte aqui da capital de São Paulo, que tem aí a pena de cerca de R$50 mil como multa diária. Então é uma ação que estaria acontecendo, algo que estaria sendo previsto e que traz o susto aí à população numa sexta-feira, justamente numa semana que nós já enfrentamos uma outra paralisação por parte dos metroviários e que deixou centenas de milhares de pessoas aí com problemas tanto para chegar no trabalho quanto para retornar para casa no final do dia. Nós acompanhamos inclusive a movimentação em alguns terminais aqui de São Paulo, terminais de ônibus que tiveram reforço nas linhas, mas que não atenderam. Claro, houve uma tentativa por parte da prefeitura em amenizar o transtorno da paralisação dos metroviários, mas muita gente teve aí um prejuízo no retorno para casa, algo em torno de 4 horas. E quando a gente espelha um movimento no outro, a gente imagina a quantidade de pessoas que vão sofrer com tudo isso, Bate. Porque sendo uma ameaça ou não, existe aí a proprietário de comércio, os comerciantes que já vão tentar de alguma forma remediar o transtorno e um prejuízo milionário para quem tem tantos impostos para pagar e para quem tenta manter empregos ativos, gerando aí a possibilidade de empregos, e diante de uma paralisação como essa tem prejuízos que podem colocar justamente em risco a abertura de vagas, postos de trabalho e esse tipo de situação. Então é uma paralisação que estaria marcada para acontecer por volta da meia-noite, segundo alguns integrantes desse movimento, mas que eu volto a dizer, segundo o sindicato, isso não é um movimento encabeçado pelo Sindicato dos Motoristas, o Sindimotoristas, e que tem aí já uma ação por parte da Prefeitura que mostra aí que uma disputa interna dentro do sindicato estaria prejudicando toda a população de São Paulo nessa sexta-feira, Bate.